chamado de Homem Esguio, nessa tradução literal. Queria primeiramente pedir desculpa aos meus inscritos do meu canal por ter parado um bom tempo com o meu canal por causa de erros técnicos com o meu computador que eu mandei para consertar e tal, mas já irei voltar logo logo e vou começar com esse vídeo com o meu grande amigo Revolution. Fala aí, galera, eu estou trazendo mais um vídeo que não sei se o Ninja percebeu, mas o nome que eu compartilho cada vídeo de terror é Reza a Lenda. Não sei se tu viu no título do vídeo que eu te mostrei. Sim. O primeiro vídeo foi sobre a história do garoto que acabou, né? Eu não te mostrei, acho que tudo, eu não te mostrei. Não te mostrei? Chegou a me mostrar. Ok. E recomendo, galera. O canal dele é muito bom. Podem ver os vídeos lá, é de dar arrepio. Eu tava até pensando, o Ninja, mudando de assunto assim, vou compartilhar, tipo, fazer uma playlist de trailers, como fazer trailers igual que eu faço. Seria legal, não seria? Seria ótimo. Ótima ideia para o canal. Aquele, talvez eu compartilhe aqui no canal, mas aquele sobre os deuses gregos. Perfeito, Nossa, galera, aquele trailer tá maravilhoso. Vocês vão ver, se ele postar nesse canal, ó, vai ser um sucesso. Ok, recapitulando sobre o Slenderman. Bom, gente, o Slenderman era considerado como homem esguio, como o Ninja falou, e também teve muitas provas, não sei se tu concorda, que ele existiu mesmo, que crianças desapareceram, estão desaparecendo até hoje, sem prova nenhuma. Verdade, muitos relatos na internet. Claro, por enquanto nenhum foi totalmente comprovado, ou eles que não quiseram seguir adiante com a investigação, mas muitos relatos lá de áudios, vídeos, de fotos, em que ele talvez verdadeiramente existe. E muitas crianças são desaparecidas há vários dias. Às vezes o caso é selecionado por talvez pedófilos, coisa assim, mas muitos outros não são. Então não temos certeza de que esse homem... Parker? Parker. Revolution, tá aí? Hã? Tá aí, Revolution? Tô. Caiu a minha internet ou a tua? Não, a minha não caiu. Tá, acho que foi a minha, é porque eu bati no roteador. Eu fiz um baita discurso aqui. Foi mal. Tá, eu vou deixar gravando, porque, né, erros acontecem, erros são básicos. Deu certo aí? Deu, eu vou deixar, confesso, vou deixar, porque tá legal. Tá, vai, continua. Ninja. O que é? Continua, Ninja. Tá bom. Obrigado, Revolution. Continuando, por causa, tipo, que muitos casos não são solucionados e a gente não tem como saber se esse homem ou esse demônio, não sabemos se ele verdadeiramente existe ou não. Mas há muitas provas, como uma prova que teve daquele pai que perdeu a filha dele, no qual eu não me recordo o nome. Thomas. Que o Revolution... Isso aí, o Thomas. Que ele perdeu não, né? A filha dele foi até uma amiga dela, pra brincar normal, como uma criança. Daí, só que depois o pai dela ficou preocupado porque passou o tempo, já era tarde da noite e a filha dele ainda não tinha voltado. Então ele ficou extremamente preocupado, foi atrás da filha, ele ligou pra casa da mãe da amiga e tal, daí ela atendeu e disse que a filha dela já tinha saído há tempos. Então ele ficou muito preocupado com isso. E ele acabou gravando um vídeo que viralizou na internet, que é o Slender subindo um prédio com seus tentáculos, carregando uma criança nos colos, e ele desesperado. E também depois tem um áudio que ele gravou com um delegado, que o delegado tá tentando acalmar ele, e ele tá tentando relatar pro delegado desesperadamente por ter visto uma criatura daquelas que, aliás, começou a seguir a ele. E depois
atrás do delegado apareceu supostamente essa criatura e o áudio acaba com os famosos zunidos que o Slender provoca. E também dizem que os delegados, depois de alguns dias, acabaram morrendo, né? Exatamente. Dizem que tudo se foi. Tudo relacionado ao áudio, a tudo. E dizem também que no History teve um documentário sobre o Slenderman, né, que acabaram fazendo, só que eles tiveram que apagar, por causa que tinha histórias que não deveriam contar, que era muito pesada, que falavam que ele aparecia em cartas, tipo, antigamente, que adultos contavam histórias para as crianças sobre o Homem Esguio, que antigamente não era Slenderman, mas com o tempo, hoje em dia, ele acabou virando realidade, o que algumas pessoas acham, pelo menos. Claro. E também, sobre o que tu falou, que eles não quiseram botar por ser cenas muito fortes, é o que eu tava te falando, por eles não pesquisarem bem os áudios, as filmagens. Talvez não queiram revelar realmente o que é, ou não sei se eles não sabemos ao certo, mas que é algo estranho por trás, sempre é. Minha opinião, eu acho que talvez ele seja, tipo, eu não posso dizer com certeza que é, mas acho que ele é meio que um anjo da morte, sei lá, algo tipo um ceifador, não sei se tu acredita, mas se existe ou não, porque ninguém solta os papéis dele, né, da papelada, o contrato que fala sobre ele, mas eu sei que ele pega as crianças, as purezas das crianças. Exatamente. Muitos relacionam ele com um demônio pedófilo, talvez, mas o que tu falou sobre ser anjo da morte, eu acho que se relaciona bem, como os famosos, as lendas dos Shinigamis do Japão, tem uma coisa relacionada. Mas o estranho é que, pelo que eu li das lendas dele, e pelo que eu vi de documentários, a maioria dos alvos dele são crianças, e principalmente crianças mulheres. E adolescentes também, alguns adolescentes. Teve Exatamente. aquele caso das duas irmãs que faquearam a amiga dela, né? Só porque o Slenderman pediu, que elas viram ele na floresta, que pediu. E isso foi tenso. Casos bem assim. E teve um também que crianças estavam correndo, que era um passeio na floresta, não sei se tu já ouviu. Não sei onde que eu vi que eles estavam correndo para brincar de esconde-esconde. E sentaram num tronco de árvore, todas as crianças, para descansar. E disseram que a árvore começou a levantar, que tinha um jeito de preto, que é o terno dele, e começou a sair uns tentáculos. Daí elas saíram correndo e depois nunca mais voltaram. Isso é tenso. Essa eu não ouvi. Mas algo interessante que tu falou também, o habitat dele normalmente sempre são florestas. Sim, e também ele se camufla muito bem como árvore. E dizem também que se tu pesquisa muito sobre ele ou fala muito sobre ele, acaba tendo a marca da Proxy, que é a marca dele, aquele X. Tá certo? Tu acredita no Slenderman? É o ninja. Tu acredita no Slenderman ninja? Pausou? Pausei, agora eu comecei. Tu acredita no Slenderman ninja? Tá bom. Olha, eu, na minha opinião pessoal, eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas eu acho que há chances dele realmente existir. Porque depende da visão que tu vê. Se tu é uma pessoa muito cética, é difícil tu acreditar que exista um ser assim. Mas se você pode acreditar, talvez, que essa lenda venha através de talvez, estuprador virtual, que daí depois foi conhecido pelo seu nickname de Homem Esguio, ou Slender. Pode ser. Mas pra quem não é tão cético assim e talvez acredite nisso, pode acreditar sim que exista talvez um demônio, talvez um anjo da morte. Então, na minha opinião, eu não duvido de nada, sabe? Eu acho que tem bastante chance desse ser realmente existir, circular pelas florestas. Eu acho também que, por exemplo, o mistério do Triângulo das Bermudas também é um mistério, mas crer depende deles, né? Porque eu acredito, acho que no Slenderman como um anjo da morte, demônio, fantasma. Porque ele pega a pureza das crianças. E, tipo, nunca ouvi falar sobre alguém ou o que pega a pureza de crianças.
Pois é, eu já vi lenda de vários tipos de seres, assim, talvez meio espirituais ou demônios, que de vários tipos, tipo, demônio que talvez rouba a virgindade de mulher, assim, enquanto ela dorme. E o Slender é o único demônio que eu ouvi falar que rouba a pureza de crianças. Então acho que talvez seja, tipo, não, porque não tem nada pra se inspirar pra ter criado ele, entendeu? O que tiveram a hipótese foi que um cara criou o Slenderman. Tipo, certo, ele pode ter criado, mas depois começou todos aqueles atentados, tipo, criança Sim. sumir. E também, tipo, roubar a pureza. É quase a mesma coisa que roubar a alma da pessoa, porque se roubar a pureza, mata a criança. Some. Então, praticamente, ele é um deus da morte, Exatamente. um anjo da morte. Pois é, mas um dos maiores mistérios que eu acho, na minha opinião, é porque o alvo deles são principalmente meninas, crianças ou adolescentes. Porque eu sei até responder, mas não sei se está certo, eles podem até comentar depois, que porque o homem não tem tanta pureza igual a criança. Claro que não são todas as crianças que têm pureza, mas eu acho que ele escolhe o alvo que tem um pouco mais de pureza. Eu acho que nem até os pastores, acho que, tipo, sei lá, é muito chato perguntar para um pastor se ele. Faz sentido. Se, Talvez porque ele seja, como é que é, sinta fome de pureza, talvez. E, tipo, como crianças são pessoas com muito mais pureza do que adultos que já cometeram várias coisas erradas e tal, ou que talvez nem sejam mais virgens, etc., nem são mais puros sexualmente e mentalmente. Então acho que a sede dele é mais por essas essas crianças, crianças, né? sim. E também, o que eu ia falar? Que também talvez a hipótese, mudando de assunto também, ah, por exemplo, que a maioria das creepypastas dizem que é verdade. Eu acho que não. Tem algumas que dá pra suspeitar e outras não, que são criadas e o outros que são talvez verdadeiras. Por exemplo, do Slenderman é umas que tá em mito até hoje. Sim, Eu acho que também, por exemplo, não sei se tu conhece o Jeff. O Jeff é um mito por causa do guri que sofria bullying e acabou queimado. claro. Tá, certo. Não sei se ele é verdade, mas acho que não. Ele pode ter se tornado como é que é igual o Slenderman. Por exemplo, uma pessoa má que tu falou que era estuprador, sei lá o que acabou se tornando um demônio, sei lá, um anjo da morte. O Jeff pode ser, sei lá, um fantasma, ou se tornou um demônio. Tu acredita nisso? Entendo. Como se realmente existisse. E isso é um lado que eu não posso acreditar mais, que eu acredito mais, no caso, por exemplo, no caso do Slender, que talvez isso possa ter acontecido. Claro, não que eu deixe de acreditar do lado que ele sempre foi o que ele é. No caso, ele sempre foi um demônio, um fantasma. Mas também acredito que há a hipótese de talvez seja um estuprador antigo que ele acabou virando isso, sabe? Uhum. Que nem tu falou do Jeff, que seria o menino que sofreu bullying, mas acabou, depois da morte, virando isso. Aqui também, tipo, o que a mãe dele conta que viu ele com a boca cortada, certo? Ele poderia ter morrido ali na hora que ele cortou a boca e, sei lá, ter se tornado um fantasma, um demônio vingativo. Sim, Talvez, claro, que são tudo história, como o Homem do Saco, Saci Pererê, mas, tipo, eu acho que eles escolhem quem pode ver eles ou não. Esse é o meu ponto de vista, porque nem todos podem ver eles que escolhem. exatamente. Também acho. Tenho um ponto de vista parecido contigo, Evolution. Mas, como também falando assim, eu não sei se pode ser o mesmo caso com os Slender. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque também eu já vi vários desenhos antigos da antiguidade, os povos antigos, que eles desenhavam eles e tal, às vezes se submetendo a um homem